Salve, salve, rapaziada. Domingo de manhãzinha, e ó, eu vindo aqui trazer conteúdo para vocês, hein? Ó, tô dedicado, tô esforçado, hein? Dei o devido valor aqui pro R-City. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, tá bom? Compartilhe nosso conteúdo, curta também. Além disso, tem a nossa parceria com a Rádio Arena Esportes, né? Tudo que sai aqui no Rapidinho do R-City no YouTube vai lá para o www.radioarenaesportes.com. Muito conteúdo também lá do R-City no site da Rádio Arena Esportes. Rádio Arena Esportes que transmitirá a partida de hoje entre Corinthians e Goiás, que é o nosso tema principal da Rapidinha de hoje. Então, a partir das 3 da tarde, a equipe da Rádio Arena Esportes estará na Neoquímica Arena, trazendo todas as emoções. Eita, nós, tá cedo, tá meio complicado, eu tô meio gripado também, então tá um pouquinho difícil sair as palavras. A equipe da Rádio Arena Esportes estará amanhã, hoje, né, aliás, na Neoquímica Arena, trazendo todas as emoções desse jogo importante para as duas equipes. E eu vou explicar por que é tão importante para Corinthians e Goiás esse confronto de daqui a pouco. Corinthians entra em campo, né? Na Neoquímica Arena, vai jogar diante da sua torcida às 4 da tarde. O Corinthians ele busca manter a vice-liderança. Vou explicar por que o Corinthians não chegará na liderança. É muito difícil, né? O Palmeiras é o líder 3 pontos à frente do Corinthians, mas o Palmeiras tem 10 gols a mais de saldo, né? Que é o critério de desempate. Então é impossível o Corinthians golear assim para alcançar e o Palmeiras também tomar uma goleada, quem sabe o perder do São Paulo amanhã. Então, o Corinthians, o máximo que pode acontecer é se igualar em pontos, o que é muito importante, óbvio. Mas o Corinthians não chega na liderança, pelo menos nessa rodada. Mesmo vencendo o Goiás, o Corinthians não alcançará a liderança. O Corinthians que acabou se afastando um pouco do Palmeiras depois de um empate na última rodada, né? O Corinthians foi lá na Arena da Baixada e empatou por 1-1 com o Atlético Paranaense. Na minha opinião, essa partida aí do Corinthians foi até bom o empate, porque o Corinthians fez o gol de falta lá, um golaço com o Roger Guedes, porém o Corinthians ele sofreu muito durante a partida, o Atlético pressionou muito e acabou marcando de pênalti, né? Após um pênalti cometido pelo Raul Gustavo, o Furacão acabou empatando, mas o Atlético Paranaense teve chances antes ainda de empatar a partida ou até virar. Então, para o Corinthians foi até melhor. Ponto muito importante para o Corinthians. O Corinthians fora de casa dificilmente se destaca, dificilmente vence. Então, o Corinthians vem sofrendo longe da Neoquímica Arena. Então, é um ponto a ser analisado, né? Uma equipe que quer ficar na parte de cima da tabela não pode desperdiçar pontos importantes fora de casa. Contra o Atlético Paranaense até vai o empate, porque é uma forte equipe, uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela. Então, o empate é um resultado até bom, mas outras equipes, como o Cuiabá, que o Corinthians perdeu, são pontos que não podem ser perdidos para uma equipe que busca o título do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está na parte de cima da tabela e a gente logo já chega na metade do campeonato. Então o Corinthians briga pelo título, né? Isso é muito claro. Então o Corinthians ele precisa melhorar esse retrospecto longe da Neoquímica Arena. E o Corinthians, o Goiás, aliás, né, o adversário do Corinthians na partida de hoje, vem de uma derrota, né? Ele perdeu dentro de casa contra o Internacional e está na 16ª colocação do campeonato. Em caso de derrota, né, a equipe goiana pode entrar no Z4, né, e complicará muito sua situação. Goiás é uma equipe muito inconstante no campeonato, é uma equipe que também, como eu disse no pré-jogo de Corinthians e Juventude, né? Santos e Juventude também. O Juventude é uma equipe que vai brigar durante o campeonato inteiro na parte de baixo. O Goiás, idem. O Goiás vai brigar na parte de baixo. Então é um duelo ali de uma equipe que está brigando pelo título, brigando para ficar na parte de cima da tabela, contra uma equipe desesperada. Isso é perigoso, né? É perigoso porque o Goiás também vem com toda a vontade do mundo, então dependendo do mau dia do Corinthians, o Goiás pode surpreender
dentro da Neoquímica Arena. Uma boa notícia para o Corinthians, né? O Fagner certamente estará no banco de reservas, né? Após um longo período, né, do Fagner que ficou longe após uma lesão no tornozelo na Libertadores, o Fagner estará entre os relacionados, né? Tudo indica que o Fagner estará pelo menos no banco de reservas. Titular é um pouco mais difícil, mas o Fagner pode estar entre os titulares, né, segundo as informações, na partida da Copa do Brasil contra o Santos, no meio de semana. Mas, na partida de hoje, talvez ele entrará durante o decorrer da partida, né, para pegar aquele ritmo de jogo novamente, não entrará jogando. Certamente, Rafael Ramos será o titular na partida de hoje. Os desfalques do Corinthians, o João Vitor, né, ele segue fora, se recuperando de uma entorse no tornozelo, e o Gustavo Mosquito ainda é uma dúvida, né? Ele estava se recuperando do Covid, então a gente ainda não tem ao certo se Gustavo Mosquito estará no banco ou ficará de fora na partida de hoje ainda, se recuperando para retornar 100% no meio de semana. Além destes jogadores, Júnior Moraes e Maicon ainda estão de fora, e isso aqui eu não sei se é um desfalque ou se é um reforço, tá? O Rony ele foi expulso na última partida do Corinthians e ele estará de fora. Agora, você que está assistindo, comente aqui: é um reforço o Rony de fora ou é um desfalque? Rony que foi muito mal, Vitor Pereira ficou maluco com ele. Agora eu vou expor meu lado torcedor, né? Que moleque ruim, que moleque desesperado, estabanado, é novo, é cria da base, mas ele é regular, né? Ele é regular em todas as partidas, ele nunca joga bem. Então o Rony, na minha opinião, é um reforço ele estar fora na partida de hoje, porque quando ele entra, geralmente ele só complica para a vida do Corinthians. E o Corinthians ele não perde em casa há 14 partidas, né? E busca manter a Neoquímica Arena como seu grande aliado. A última derrota do Corinthians em casa foi lá no Campeonato Paulista. Então já faz muito tempo. Então o Corinthians retomou essa força de jogar dentro de casa. Tinha perdido em algum momento no ano passado, mas foi recuperado. O Corinthians vem muito bem jogando diante da sua torcida. Muito importante para esse Campeonato Brasileiro e principalmente para as competições de mata-mata que estão chegando, né? Copa do Brasil, Libertadores. Então, para o Corinthians é extremamente importante essa força dentro de casa. E além disso, né? Além desse longo período sem perder em casa, o Corinthians ele tem uma invencibilidade muito importante contra o Goiás, né? Ele não perde há 8 anos da equipe goiana. São 8 partidas no período, com 6 vitórias e 2 empates. Outro detalhe interessante é que o Corinthians enfrentou o Goiás 4 vezes na Neoquímica Arena e venceu as 4. Muito importante. O Corinthians tem um retrospecto bem bacana para quem gosta de analisar esses números, se apega nesses detalhes. O Corinthians sequer perdeu um pontinho para o Goiás dentro da sua casa. Então, hoje, principalmente, é uma partida importantíssima para o Corinthians manter esse retrospecto, né? A provável escalação para a partida de hoje, né, do Corinthians contra o Goiás, é assim, ó: Cássio, Rafael Ramos, Robson Bambu e Raul Gustavo e Fábio Santos. Na meiuca, Cantígio, Duqueiroz e Renato Augusto. E o trio de ataque corintiano com Mantuan, William e Roger Guedes ali na centroavância, né? Porque o Júnior Moraes não tem condições de jogo, né, para a partida de hoje. Então o Roger Guedes vai ser improvisado novamente. Marcou um golzinho na última partida o Roger Guedes, mas não foi ali como um centroavante, né? Foi numa linda cobrança de falta. É bom que dá uma moral pro atacante, né? Que teve todo aquele problema com o Vitor Pereira, ficou um tempo sem jogar, só ficando no banco de reservas. E agora que ele tá voltando a marcar um gol, é muito importante pro atacante dar essa moral. E hoje, jogando diante da torcida, dá uma moral boa aí pro atacante corintiano. Apesar dos problemas, né, do Corinthians, dos desfalques, né? João Vitor é um jogador que faz muita falta. O Michael, que vai ficar cerca de 3 semanas fora, também é um desfalque muito importante. Faz muita falta o Michael nesse meio-campo corintiano. O Michael dá uma velocidade, né, para esse meio-campo do Corinthians que eu considero lento, que é um meio-campo muito previsível, né? E o Michael ele acaba quebrando essa previsibilidade do Corinthians jogando contra os seus adversários, né? Então é uma ausência muito sentida. O Cantígio não chega nem aos pés do que o Maicon joga. Então,
muito complicado essa ausência do Maicon, principalmente. João Vitor faz falta, mas o Maicon é uma ausência bem complicada para o Corinthians. Eu acho que apesar desses desfalques, é uma boa equipe do Corinthians. Atenção nessa dupla de zaga, né? O Raul Gustavo meio estabanadão, acabou marcando o pênalti, né? Cometendo o pênalti contra o Atlético Paranaense, mas é um bom zagueiro, tem muito potencial. Acho que a torcida deve ainda acreditar no zagueiro, porque ele é muito bom zagueiro, o Raul Gustavo. Agora o Robson Bambu, ele vem devendo bastante nas partidas. Então, é um jogo interessante aí para analisar o Robson Bambu, para ver se ele está com moral, principalmente para a fase decisiva que está vindo aí nesse final de mês de junho para o Corinthians, né? Decisão na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, partida interessante para observar o Robson Bambu, principalmente. O Duqueiroz vive uma grande fase desse meio-campo que vai jogar hoje, que é provável, né? Cantígio, Duqueiroz e Renato Augusto. O Duqueiroz é o que vem jogando mais bola. O menino tem muito potencial, óbvio, pode oscilar em algumas partidas, porque a gente sabe, né? É um jogador jovem, tem esse período de oscilações, mas eu acho que o Duqueiroz vem desempenhando muito bem, vem aparecendo como aquele elemento surpresa, que por muitas vezes o Paulinho fez isso pelo Corinthians, o Duqueiroz vem fazendo muito bem pelo Corinthians, né? Nessa atual temporada de 22. Então eu acho que é uma boa equipe, tem seus desfalques, né? Tem seus pontos falhos, como eu disse, o Cantígio, né? Que é um jogador que não me convence, pelo menos, eu não sei vocês, mas o Cantígio não me agrada nem um pouco. O Fábio Santos, querendo ou não, um jogador de mais idade, a gente sabe que já não desempenha mais o que ele desempenhou em outros tempos pelo Corinthians. Mas de resto, eu acho que o Corinthians está bem escalado, é uma boa equipe para a partida de hoje e tem tudo para vencer. Na minha opinião, o Corinthians vence por 2-0 a partida de hoje contra o Goiás. Vence até com certa tranquilidade, assim como venceu o Juventude na semana passada dentro da sua casa. E o Goiás, né? Méritos do Corinthians, né? Essa provável vitória que eu tô falando aqui. Mas o Goiás é uma equipe que oscila muito, é uma equipe fraca, né? Uma equipe que vai brigar durante toda a competição para não cair. Então, entre aspas, é até uma certa obrigação do Corinthians vencer essa partida de daqui a pouco dentro de casa, né? Contra equipes ali que estão brigando na parte de baixo da tabela, uma equipe que briga pelo título não pode nem pensar em perder pontos. Então, para o Corinthians, essa partida é uma obrigação conquistar os 3 pontos. Além da disputa do Campeonato Brasileiro, né, que se mantém ali próximo do Palmeiras, uma vitória importante para essas fases de mata-mata que estão chegando. Meio de semana agora já tem partida contra o Santos pela Copa do Brasil, na outra semana tem Libertadores, então é muito importante, extremamente importante uma vitória para dar moral para essa rapaziada que vai jogar hoje aí, para a torcida também por fé nesse time, para acreditar que o Corinthians vai mais longe nessas competições. Já dei minha opinião algumas vezes. Eu acho que o Corinthians ele deveria focar nesse Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a competição mais plausível para o Corinthians conquistar. Eu acho que essas competições de mata-mata para o Corinthians é um pouco difícil. Eu acho que se o Corinthians focasse totalmente no Brasileirão, poderia criar uma gordura ali, ter mais pontos à frente de seus adversários e brigar pelo título até o final da competição. Agora, essas competições de mata-mata, eu acho que as equipes mais fortes ali, como o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, elas vêm muito forte, muito favoritas. Eu acho muito complicado o Corinthians conquistar algum título nesses mata-matas. Eu acho que o mais provável seria no Brasileirão. E você? O que você acha? Se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo também, dá aquele likezinho para eu saber se você está gostando. Se você não gostou também, dá um não gostei lá também, que ajuda, né? Ajuda a gente a buscar melhorias, buscar novidades para vocês, tá bom? Rapaziada, é isso. Tamo junto. Para mim, Corinthians 2, Goiás 0. E para vocês, grande abraço, um ótimo domingo a todos e uma boa semana aí que está chegando. Forte abraço!